Bom, pessoal, hoje dia 9 de janeiro de 2023, segunda semana operacional do ano, e vamos aqui ver, tá aqui as entradas, pra gente ver, aqui, pra gente ver melhor, né? Aqui, ok, vamos lá, começar aqui pelo dólar. Ó, o que eu faço todos os dias, né? Todo final de semana eu sempre faço isso. Eu vou aqui no gráfico diário, né? Observa o que? O dólar, primeira semana, veio de um movimento esticado, né? E começou um processo corretivo. Porém, esse movimento corretivo, mesmo estando aqui na média de 20, já está um movimento esticado, né? E necessita de alguma correção aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco um fio dessa pernada da correção. E observe que, mesmo que ele tenha perdido 61 desse movimento de alta, mas a gente tem dois níveis, são conhecidos como os níveis de violação, que é o 7.640 e o 23.60. Então hoje, né, mesmo trabalhando com análise técnica, eu estava com um viés um pouco altista para o dólar. Vi o cenário, né, dos países emergentes, o dólar estava positivo. Então, diário, vi o movimento e boto aqui o Fibo no candle semanal, né? Se é um candle de alta, eu coloco o Fibo de baixo para cima. Se é um candle de baixa, eu coloco de cima para baixo, certo? Porque a intenção da retração de Fibo nesse candle não é medir o candle que já passou, certo? E sim medir a profundidade das suas correções. Ok. Feito isso, eu venho e coloco um Fibo do movimento do dia anterior, né? Porque ele tende a respeitar algumas regiões do dia anterior, dependendo do lugar da sua abertura, principalmente também a VWAP, certo? Estou tentando colocar o mínimo antes eu colocava várias retrações aqui, mas estou tentando colocar tipo assim, só o que eu vou usar para não ficar muito poluído, certo? Bom, e aqui a gente também pode ver que, como eu tenho outra tela agora, eu coloco o gráfico de 60 do índice do dólar, o DXY e o DI. Aí eu deixo a maioria dos estudos lá, que eu acompanho no 60 minutos e fico alternando com 15 minutos. Só para vocês terem uma noção dos estudos que eu faço no gráfico diário, ó, quantidade de retrações, movimentos. Aqui eu tenho filmes históricos, ó, e não dá pra ver. Eu acho que tá no mínimo. Ó, fios de movimentos muito amplos. Aqui essa queda foi do início do ano passado até maio, né? Eu observe que ele está brigando nessas regiões aqui praticamente o final o segundo semestre do ano passado, né? Enfim, vindo agora para o intradiário, ou seja, o que acontece durante o dia. É, com esses movimentos que aconteceram em Brasília, né? Final de semana, acredito que todo mundo tenha visto. A gente esperava o quê? Que o índice abrisse aqui, ou pelo menos que iria cair bastante, certo? Então o que acontece? Índice cai, geralmente, não é uma regra, o dólar sobe, certo? Então o dólar abriu aqui na região da VWAP do dia anterior, né? Na retração de 50% da última pernada de baixo, ele faz? Ele deixa esse candle negativo. Quando o mercado abre assim com gap e no primeiro candle do dia não dá continuidade ao gap, a retraça o gap. Eu faço isso todos os dias quando o mercado abre com gap. Mudou a cor aqui para não confundir. Se eu quero operar na ponta vendedora, eu espero um pullback, né, na VWAP para afetar a minha venda. Não pego movimentos, por exemplo, como esse, mesmo que tenha deixado esse candle bonito, mas ele não fechou abaixo dessa vela anterior, né? Então,
Se eu quero operar na ponta vendedora, espero o pullback. Se eu quero operar na ponta compradora, eu vou esperar o quê? Uma coragem nas médias, uma correção até nível de retração, formação de pivô, pullback pré-rompimento, pós-rompimento, enfim. Então, o que acontece? Nesse momento, eu não me recordo. Lembro sim. Eu peguei. Calma. Pronto. O que acontece? O mercado falhou fundo aqui. Testou essa média móvel de 9 períodos. Agora que eu estou observando, e vocês não conseguem ver a setinha do meu mouse. Eu tenho gravado todos os outros dias desse jeito. Meu Deus. Um segundo. Agora sim, porque estava para gravar a o aplicativo, né, o programa do Profit. E com certeza, consequentemente, o mouse não faz parte do programa, né? Enfim. O que acontece? Vi essa falha de fundo, né? Poderia, né, afetar uma compra nesse candlezinho aqui pelos 2 minutos, né? A coroa na média de 20. Porém, não gosto de efetuar a compra pós o movimento de baixa abaixo da VWAP. A não ser que esteja tipo assim, no ajuste muito esticado. Por exemplo, a média de 20. Então o que eu espero? Eu espero um pullback. Ou seja, eu espero que ele venha na VWAP. Caso, né, venha, com certeza irá vir uma defesa compradora. Espero dessa defesa vai realmente impulsionar o movimento. Vai ser só uma correção da perna de baixo para dar continuidade. Ou vai ser um pullback pré-rompimento. Nesse caso aqui, a gente teve um pullback pré-rompimento com essa barra ignorada dos 5 minutos. Então eu efetuei uma compra nesse candle aqui, ó. Esse candlezinho aqui. A compra foi aqui. Topo aqui embaixo de 8 pontos, né? E o alvo. Ó, nesse caso aqui, eu fiz a projeçãozinha desse pivôzinho aqui. Porque pelos 2 minutos ficou certinho. Ó. Sabe o que acontece? Eu queria sair no segundo alvo. No 5.305. Só que a região dos 5.300 pro dólar, né, pro índice também, essa região do dólar é muito forte. Então eu comprei aqui, o mercado andou 10 pontos a meu favor, né, um contrato de R$100, protegi no zero, né. O mercado voltou, olha a sacanagem, o mercado voltou, me tirou no zero. Nesse momento eu não estava mais olhando a tela, né, tinha dado uma saída muito rápida. O mercado voltou, me estopou, deixou esse candle e andou mais 12 pontos, ou seja, se eu não protejo minha operação no zero, né? Se eu mantenho a minha compra, teria andado 23 pontos e com certeza teria ido no meu alvo, no 5.305, que era 15 pontos, certo? Nesse momento, pronto, vai no 0 a 0. Por que eu protegi o trade? Eu protegi o trade por conta do petróleo e do mercado americano está subindo forte, né? Então, como ele não fechou legal esse candle aqui, não fechou legal, foi um pullback nos 2 minutos. Só que pelo 5 não fechou legal, né? Eu até cogitei pelos 2 minutos, deixa eu ver se... Agora vocês conseguem ver, né? Aqui. Ó, aqui embaixo. Eu sempre deixo aqui os 2 minutos que eu gosto bastante. Ó. Tá vendo aqui? Fiz a comprinha aqui, ó. Olha que barra linda, olha essa barra elefante. Eu coloquei meu stop aqui porque abaixo da VWAP, protegido por essa barra elefante, caso o mercado perdesse essa mínima, não iria dar continuidade na alta. Observe que o mercado veio, buscou a média de 20, fez um pullback pós rompimento, porém, ele não fechou abaixo dessa mínima. Se eu tivesse trabalhado com stop cutucada ou tivesse deixado meu stop onde estava, né? Enfim. Em seguida, também pelos 2 minutos, eu peguei uma comprinha aqui, ó. E foi um pullbackzinho, uma barrinha ignorada, ó. O mercado andou 4,5 pontos, me tirou no zero também. O que acontece?
Nesse momento do 5.303 aqui, o mercado voltou, né? Fez um pullback pós-rompimento na região do 5.300 e deixou uma barrinha ignorada também pelos 2 minutos. Fiz a comprinha, stopzinho barato, o mercado me violinou e foi até onde eu queria, né? Que era 8 pontos aqui em cima. Então, nesse momento, eu fui violinado 2 vezes. Por um impulso, eu peguei essa barra no meio da formação dos 5 minutos. Acabou que o mercado voltou e me estopou, né? Esse foi o primeiro stop do dia. Stopzinho eu acho que foi 7 pontos. Se não me engano foi 7 pontos. Beleza, né? Normal. Mercado, né? Saudável. Ele veio buscar uma correção um pouco mais ampla. Por conta que o índice, aqui ó. No momento da abertura das ações. Após a abertura das ações, a Vale puxou o índice 800 pontos para cima. Eu peguei uma vendinha aqui também. O back oculto. 2 pontos. Com alvo no fundo do dia. Só que eu tenho essa média de 20. E eu sabia que aqui é uma região forte. Que essa correção aqui chegou na média de 50 no 15 minutos, né? Então, consequentemente, não seria fácil romper de primeira. Aí o que acontece? E foi a raiva do dia. Peguei essa venda, vi o mercado chegar na média de 20, tive a opção, né, de sair da operação. Só que eu optei por deixar. O mercado voltou, me tirou na proteção. Não foi longe, né? Proteção com ganho. Só que na minha cara, no candle que me tirou da proteção, ele deixou um PC na 20. Olha que coisa linda. Ó. Olha que coisa linda. Então aqui já daria pra gente entrar numa compra. Só que eu não gosto, não dou preferência de entrar tipo assim. Saí uma operação, já entrei noutra. Algumas vezes quando eu tô com feeling com o mercado eu entro. Só que hoje, depois dessas 2 violinadas aqui, aí a gente já fica mais cabreiro, né? Então fiz essa comprinha aqui. Não fiz essa comprinha aqui, mas vi. O mercado entregou simplesmente 33 pontos para cima, né? O alvo aqui para mim seria essa máxima prévia, trabalhando com 2 contratos, parcial, ao final. E pela ótica dos 60 minutos seria a média de 20. O mercado estava bem esticado nos 60 minutos, como eu falei no início do vídeo. Então, minhas operações foram essas. Eu saí do mercado 10 e 20, essa operaçãozinha aqui. Entradas que eu vi, né, que agora que poderia ter feito. Essa compra eu fiz. Essa compra eu não fiz. Essa venda pelos 2 minutos foi um engolfo de baixa. Esse aqui seria um trap na média móvel 200. Não entraria nessa venda. Contra todo o conjunto de médias. Só que, olha isso aqui eu acredito que eu vi essa formação. E acabado de chegar da academia. Olha essa defesa. O padrão 2 torres, né, do Oliver Velez. E observe. E se você vendeu na mina, na perca da mina, com stop na máxima, não passou nenhum calor. Temos o que? Temos o baixo volume, né? Que é hora de almoço. E temos um volume de um candle de exaustão. Observe que o volume dele é maior que essa barra elefante anterior de alta. Mesmo fechando acima desse pavio, não conseguiu dar continuidade. E o candle posterior deixou um candle de retomada. Então aqui seria uma venda linda. Como eu trabalharia com alvos nessa região? Estamos falando de uma venda agressiva, né, contra a tendência intradiária, mas a favor da tendência macro, né, observar a média móvel de 200 cortando o preço aqui. Nesse caso, eu trabalharia com retrações, uma retração de todo esse movimento aqui, ó. A gente sabe que o dólar trabalha bastante com 61 e observe que ele teria alguns obstáculos pelo caminho. O primeiro, mais importante, seria a média de 200, né, como ele não conseguiu se manter acima dela, e a VWAP com média de 50. Então, caso vendêssemos aqui um risco de 11 pontos, para a VWAP com média de 50 estaria pagando 1 para 1, né? Com retração, trabalhando com retração,
a gente fosse até o 61, daria 19 pontos aproximadamente. Se você pega um pouco mais acima aqui, ó. Esse candlezinho seria o ideal. Ó, 20 pontos. Porém, contudo, entretanto, poderíamos também projetar essa falha de topo aqui, ó. Sabe que ele tenta uma vez, não consegue e dá essa mergulhada. Nossa projeção seria essa pernada de alta aqui para baixo. E onde o mercado... Oh, coisa absurda! Olha que coisa linda. Primeiro alvo, 24 pontos. Seria aqui duas vezes, quase, não, duas vezes o meu risco. Segundo alvo, 34. Terceiro alvo, onde acontece a maioria das reversões, 47 pontos. Estamos falando de um risco de 11 pontos para um retorno de 47 pontos, né? Só que temos o que? Também falando nesse fator, não é só olhar a pontuação. Estamos falando de 3 horas de trade. Deu 3 horas. Então a gente tem que controlar ganância, ansiedade, né? Então essa venda aqui agressiva, essa venda ficou clara. Por quê? Rompeu todas as médias alinhadas, fez pullback e deixou ignição, ó. Só um pouco mais caro, né? Só que com uma convicção. Nesse caso a gente trabalharia com esse pivô aqui, ó. Travou todos os alvos. O terceiro alvo ele foi em linha reta. Linha reta, 21 pontos, né? Passou aqui da 2 horas da tarde, não temos mais nada no mercado de dólar. O vídeo tá ficando enorme, enfim. Índice. Hoje eu operei índice, não gosto. Assim como no dólar, deixo as retrações macro, intermediárias e as do dia, né? Essa roxinha aqui, ela é a intermediária, essa branca é a semanal, né? E essa pontilhada é a macro do Ibov, né? Então o índice, observe que o índice também está esticado, né? Como no dólar, coloco o FIBO do dia anterior e observa a abertura, ó. Hoje ele deixou uma armadilha de mínima prévia, não foi tão interessante porque esse pavio aqui não foi mais longo para baixo, certo? Armadilha de mínima prévia, o mercado abre rompendo, perdendo a mínima do dia anterior, porém não consegue se manter abaixo dela. Então isso aconteceu pelos 5 minutos. Pelos 5 minutos não deu pra gente ver aqui com tanta clareza, certo? Mas pelos 2 minutos ele deixou um gatilhozinho aqui. Quem tava ligeiro no movimento, ó. Porque a gente sabia que ia abrir com gap de baixa, porque o mercado, o preço desconta tudo. Então ele não iria abrir onde fechou e iria cair por causa dos eventos. Ele já abre sentindo os eventos, certo? Ó, barra negativa, primeira barra do dia. Segunda barra, não foi dentro desse canal, máximas e mínimas menores que o que anterior. E o segundo simplesmente rompeu. Ó, foi embora. 450 pontos. Eu peguei uma comprinha aqui, como falei, cima da VWAP, barra ignorada, até a média móvel de 50, ó. 280 pontinhos, né? E o mercado ficou trabalhando dentro dessa região aqui, ó. Dessa região, com a diferença com a diferença do dólar, já tínhamos a média móvel de 200 ancorando aqui, né? Uma tendência de alta. Porém, contexto técnico para entrada de alta, tivemos esse gatilho aqui, que foi a Vale, mas não temos nenhum alinhamento de médias, né? Que é price action puro. Chegou a pagar bem? Chegou. Mas quem inspirou um pullback não participou do movimento. O mercado ficou com esse embolado de médias e só veio ter um rompimento, ó. Que hora foi esse candle aqui, ó? 12,50, né? Observe a média móvel de 20, a média móvel de 50 e a média móvel de 9, totalmente indefinidos. Quando acontece o rompimento, né, dessa região, o que temos aqui abaixo? Média de 9, média de 20, média de 50, média de 200, VWAP. Todos o que? Alinhadas, né? Então, não operar nessa situação aqui é fundamental. Observe também que a gente tem a formação de ombro, cabeça, ombro. Perdeu essa mínima, vai vender, né? Contra essa 200, complicado. Ah, teve esse candlezão aqui e não participei pelos 5 minutos. Espera um pullback. E ele fez o pullback exatamente
nessa região de máximos aqui, ó, desse candlezinho aqui. Não entra nesse rompimento aqui, entra, adianta aqui, ó, stopzinho baratinho, 150 pontos, 170 pontos, alvo. Poderíamos trabalhar com a projeção desse retângulo aqui ou com esse pivôzinho aqui que a gente possivelmente iria ser ativado, né? Então projeta o retângulo, ó, primeiro alvo, cravou o primeiro alvo, então aqui 800, olha isso, 800 pontos, ordem de 150. Não, isso não existe. Ou, como eu falei, quando o pivô fosse ativado, olha a confluência de alvos. Olha a confluência de alvos. E ainda a região dos 111 mil. Né? Uma região de bola, né? Do bola, uma região forte. Depois o mercado não entregou, não fez mais nada. A não ser quando ele perdeu essas 50 aqui, ó. Perdeu essas médias aqui. Barra de ignição aqui. Deixou um gatilhozinho. Né? Depois bandeirou. Até 200 chegou a pagar bem. Quem segurou o resto do pregão, Cracudo, né, que opera essa hora, chegou a pagar 2 para 1. Então observe a importância de utilizar as médias móveis de forma correta, né? Não necessariamente só entrar quando todos estiverem alinhados, mas num contexto onde o mercado está trabalhando muito próximo, tipo cortando as médias, né, para cima e para baixo, espera um alinhamento. Já uma região, por exemplo, com um gap desse, você vai deixar de comprar aqui porque essa média móvel de 20 está aqui em cima? Ela está aqui em cima porque o mercado abriu com gap. Primeira hora do dia, acompanha a VWAP, né? Regiões, certo? Mas no mais, o pregão foi esse. Terminei o dia um pequeno stopzinho, né? Saí mais cedo. Se eu tivesse continuado, teria saído no positivo, né? Vamos só dar uma olhadinha no Ibov aqui. O Ibov, ó, tá interessante. Buscou, ó, ali de Natal aqui, corrigiu até o 7640, que é o nível de evaluação do 61, e hoje deixou um dojizinho na média móvel de 50, né? O que pode acontecer? Tá numa região de troca de polaridade com esse fundo aqui, né? Tá testando essa região, média móvel de 200, média móvel de 50. Tendência ainda é de baixa, né? Primária e secundária tendência de baixa. O que pode acontecer aqui? Ele corrigir essa pernada de correção e buscar e romper esse topo, ou ele já romper aqui amanhã ou essa semana, caracterizar aqui uma volta em V, né? Mas isso a gente não tem como prever, a gente só reage ao preço. E já o dólar tá nessa região, tinha conseguido romper essa média móvel de 200, porém agora voltou para dentro dessa região novamente, né? Hoje fez uma correção rasa, e aqui não tem um fio essa pernada aqui. Correção, acredito que foi no nível de 38. Não chegou nem no nível de 38 a correção do dólar. Então acredito que o dólar pode corrigir mais ainda, certo? A média móvel 200 flat, no gráfico diário, fica muito complicado para a gente trabalhar. Pelo menos quem opera swing trade, trabalhar com alvos mais longos, né? Está se aproximando de um suporte muito importante aqui na casa dos 5,22, né? 5,20. Suporte muito forte. Então vamos lá. Se o dólar corrigir essa pernada de baixo, o índice com certeza pode chegar a corrigir essa pernada de alta aqui, certo?